Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Tropas e Boiadas, de Hugo de Carvalho Ramos. Ele que trouxe a identidade, a alma e a poética do sertão, o contista do grande oeste chamado Goiás com Z. Ainda. Esse escritor aí de Goiás, que é muito imersiva a escrita dele, ele faz você viajar mesmo pro sertão, e hoje a gente vai conhecer ele melhor, né? Isso mesmo, vamos lançar luz a essa obra que você já ouviu falar em Hugo de Carvalho Ramos? Deve conhecê-lo, fique com a gente. É, muito bacana. E também no final a gente vai ter uma homenagem para os pais, né? Também no Dia dos Pais. Ao vivo. E tem um poema da Florbela Espanca muito legal homenageando os pais, né? E no final a gente vai fazer essa gravação, assim, ao vivo de uma vez, sem errar. Gravação ao vivo. Junto com você, então fica até o final para ouvir tudo isso. Boa leitura! Tropas e Boiadas, de Hugo de Carvalho Ramos. Ninho de periquitos. Abrandando a canícula pelo virar da tarde, Domingos abandonou a rede de embira onde se entretinha arranhando uns respontos na viola. Após farta cuia de jacuba de farinha de milho e rapadura, que bebera em silêncio, as largas colheradas, e saiu ao terreiro, onde demorou a afiar numa pedra pissarra o corte da foice. Era pelo domingo, vésperas quase da colheita. O milharal estendia-se além, na baixada das velhas terras devolutas, amarelecido já pela quebra que realizara dias antes, e o veranico, que andava duro na quinzena. Enquanto amolava o ferro, no propósito de ir picar uns galhos de coivara no fundo do plantio para o fogo da cozinha, o Janjão rondava em torno, rebolando na terra, olho aguçado para o trabalho paterno. Não se esquecesse, papá, dos filhotes de periquitos, que ficavam lá no fundo do grotão, entre as macegas espinhosas de malícia, num cupim velho do pé de Maria Preta. Não esquecesse. O roceiro andou lá pelos fundos da roça, a colher uns pepinos temporões. Foi ao paiol de palha de arroz, mais uma vez avaliando com a vista se possuía capacidade precisa para a rica colheita do ano. E, tendo ajuntado os gravetos e uns cernes de coivara, amarrava o feixe e ia já recolher caminho de casa quando se lembrou do pedido do pequeno. Ora, deixassem lá em paz os passarinhos. Mas aquele dia sentava o Janjão a sua primeira dezena tristonha de anos, e pois não valia por tão pouco amoá-lo. O caipira pousou a braçada de lenha encostada à cerca do roçado, passou a perna por cima e, pulando do outro lado, as alpercatas de couro cru a pisar forte o espinharal ressequido que estralejava, entranhou-se pelo grotão. Nesses dias, sem pinga d'água, galgou a barroca fronteira e endireitou o rumo da Maria Preta, que abria ao mormaço crepuscular da tarde a galharada esguia, toda tostada, desde a época da queima pelas lufadas de fogo que subiam da malhada. Ali mesmo, na bifurcação do tronco, assentada sobre a forquilha da árvore, à altura do peito, escancarava a boca negra para o nascente a casa abandonada dos cupins, onde um casal de periquitos fizera ninho essa estação. O lavrador alçou com cautela a destra calosa, rebuscando lá por dentro os dois borrachos. Mas tirou-a num repente, surpreendido. É que uma picadela incisiva, dolorosa, rasgara-lhe por 2 pontos vivamente a palma da mão. E enquanto olhava admirado, uma cabeça disforme, oblonga, encimada à testa de uma cruz, aparecia aberta do cupinzeiro, fitando-lhe, persistentes, os olhinhos redondos, onde uma chispa maluzia malignamente. O matuto sentiu uma frialdade mortuária percorrendo-o ao longo da espinha. Era uma urutu, a terrível urutu do sertão, para a qual a mezinha doméstica nem a dos campos possuíam salvação. Perdido, completamente perdido!
o réptil mostrando a língua bífida, chispando as pupilas em cólera, a fitá-lo ameaçador, preparava-se para um novo ataque ao importuno que viera arrancá-lo da cesta. E o caboclo, voltando a si do estupor, num gesto instintivo, sacou da bainha o largo jacaré inseparável, amputando-lhe a cabeça de um golpe certeiro. Então, sem vacilar, num movimento ainda mais brusco, apoiando a mão molesta a casca carunchosa da árvore, decepou-a noutro golpe, ser-se quase a juntura do pulso. E enrolando o punho mutilado na camisola de algodão, que foi rasgando entre dentes, saiu do cerrado, calcando duro, sobranceiro e altivo, rumo de casa, como um deus selvagem e triunfante, apontando da mata companheira, mas assassina, mas perfidamente traiçoeira. 1915. O Saci. Por aquele tempo, o Saci andava desesperado. Tinham-lhe surrupiado a cabaça de mandinga. O moleque, extremamente irritado, vagueava pelos fundões de Goiás. Pai Zé, saindo um dia à cata de umas raízes de mandioca castela que sinha dona lhe pedira, topou com ele nos grotões da roça. O preto, abandonando a enxada e de queixo caído, olhava pasmado o negrinho que lhe fazia caretas e trejeitos, a saltar no seu único pé e fungando terrivelmente. Você quer alguma coisa? Perguntou o pai Zé admirado, vendo agora o moleque rodopiar como o peão do ioiô. Olha, negro, respondeu o Saci. Você gosta de Saquirina, aquela mulata de substância. Pois eu lhe dou a mandinga com que ela há de ficar enrabichada se você me arranjar a cabaça que perdi. Pai Zé, louco de contentamento, prometeu. A cabaça, ele sabia-o, fora moitada pelo Benedito Galego, um caboclo sacudido que, cansado das malandrices do moleque, a tinha roubado das grimpas do Jataboá Grande, lá nas roças do Ribeirão. Pai Zé fora um dos que o tinham aconselhado, para obstar que o Saci, como era o seu costume quando incomodado, tornasse a levantar as árvores da derrubada que o Benedito fizera nessas terras. Arrastando as alpercatas de couro cru pelas terras de Sofeitor, Pai Zé capengava satisfeito e inchado com a promessa do Saci. Desde Santo Antônio que ele rondava a Saquirina, procurando sempre ocasião de lhe mostrar que, apesar dos seus 65 anos e meio, um olho de menos e falta de dente na boca, não era negro para se desprezar assim por um canto, não. Que substância ainda ele tinha no peito para aguentar com a mulata? E mais a trouxa de Saquitéria, sua mulher, se ele tinha. Mas a cafuza era dura de gente convencer. Toda a eloquência que ele penosamente engendrara em seu bestunto de africano e que lhe tinha despejado pela festa de São Pedro, não teve outro resultado senão a fuga da roxa quando o encontrava. Mas agora, gaguejava o preto, eu lhe mostro que o Saci é mesmo bicho bom para deitar um feitiço. Com a rica dádiva de um quartilho de cachaça e meia mão do seu fumo pichuá, Pai Zé alcançou do galego a cabaça desejada. Saquitéria, porém, não via com bons olhos o afã de seu velho pela posse da milonga. E ela também queria deitar e tirar quebranto, se sabia. Perguntassem à bruxa de Inhá Benta, que desde vésperas de reis estava entrevada na trempe do Giraú e que não era o zarolho e cambaio do seu homem que a enganasse. Por isso, a velha ciumenta estava de tocaia, desejosa por saber do seu intento. Lá ia Pai Zé arrastando novamente as alpercatas de couro cru pelas terras de Sofeitor. A entrevista do Saci. Atrás dele, sorrateira. Lá ia também Saquitéria.
negro chegou aos grotões e chamou pelo Saci, que de pronto apareceu. Toma lá sua cabaça de mandinga, seu Saci, e dá-me cá o feitiço pra Saquirina. O moleque desbarretou-se, tirou uma pitada grossa da cumbuca, fungou e, entregando o resto a Paisé, disse: Dá-lhe a cheirar essa pitada que a crioula é sua escrava. E desapareceu, fungando, pulando no seu único pé, nos grotões e covoadas da roça. Ah, negro velho dos infernos, que conhecia a tua tramonha! Gritou Saquitéria furiosa, saindo do bamburral e segurando-o pelo papo. E, na luta do casal, lá se foi o feitiço que o pobre Paisé adquirira com o sacrifício de um quartilho de cachaça e a meia mão do seu bom fumo pichuá. Desde então, nunca mais houve paz no casal, que se devorava as pancadas, e Paisé a renegava sem descanso o maldito que introduzira a discórdia no seu rancho. Por que, ioiô? Concluiu o preto velho que me contava esta história. A todo aquele que viu e falou com o Saci, acontece sempre uma desgraça. Goiás, 1910. Dias de chuva. Cai a chuva lá fora, black, black. Ouço-a cantando em goteiras e cornijas, no cimento molhado da rua e nas vidraças embaçadas do meu quarto. Não sei porquê, vendo o borraceiro descer, o espírito embebe-se em doce e longínqua reverie. Vejo, através de uma tela úmida, as paisagens distantes de meu torrão natal. E afaste-me o que ando viajando, como antigamente, por esses sertões, sentindo sob o pala da viagem a água a ser andar forte, cabriolando e verdascando sobre os cerros longes, as saraivadas, ou peneirando grosso, em meio ao rendilhado sombrio da floresta por onde vou. Assim, anos lá vão, cavalgava eu por essas estradas ermas da minha terra remota, um macho perrengue de aluguer, ou o lépido alazão dourado em férias, rumo do sítio. Dia em meio, casais de araras e bandos de papagaios despregavam de um genipapeiro qualquer de tapera o seu voo balofo e passavam alto, em gritaria álacre de contentados. Cracarás corriam escrutadores e solertes pelos campos, em surtos rasteiros de carnívoros. O verde das campinas, das orlas de Mato Longe, quando ganhava a chapada, tinha deslumbramentos intensos de seiva robusta e viva. E plac, plac, arremedando como agora a chuva das goteiras, segue o alazão caminho afora, pelo alagado trilho da argila vermelha, deixando atrás, vincado, o molde de seus cascos ferrados, chapinhando pelo rego das enxurradas, crinas pendidas, cabeça baixa, a resfolegar. E o aguaceiro molinhando desce manso e manso, como se uma grande e fantástica mó andasse remoendo cristais pelo céu de cinábrio e sobre a extensão imensamente esmeralda daqueles desertos rincões. E chupitando a fumaça de minha cigarrilha de palha, sob o pala quente de viajeiro, sigo eu, cabeça baixa, desengonçado na cela, num grande descaso da borrasca, ruminando planos futuros. Às vezes, cantavam galos perto, cacarejavam galinhas d'Angola, cocás, cães latiam dos currais e porteiras, quando não vinham, esganiçadores e embolados, esfalfar-se até aos jarretes do dourado em matinadas hostis. Olhava, era um sítio, um morador por onde passava ao largo, e calculando pensava, aí ficam já os peludos, 2 léguas ainda a andar, e agitando as rédeas em abandono do arção,
prosseguia, acelerando a andadura do animal. Dentro em pouco ficava para trás, escondida nas sombras, no nevoeiro, na folhagem, a silhueta pardacenta dos telhados. A chuvarada continuava aberta naquele seu grande choro de desconforto, ensopando os campos. Encachoeiravam-se longe, ao fundo, nos plainos baixos em cujas bordas carreiras viçosas de buritis contornavam capões, as águas marulhentas de regatos perenes. Gaviões, estanguidos, quedavam-se sonolentos e marasmáticos ao olhar do cimo desnudo dos galhos secos das encruzilhadas. Nas várzeas umentes de Jaraguá, um e outro mestiço zebu passeia pachorrento e indiferente ao borrifo. Em torno, silêncio absoluto. Muriciseiros abriam-se em flor nessas primeiras chuvas de outubro, e com eles paineiras esgalgadas e pequizeiros copudos dos cerrados. Numa baixada, transposto o córrego, o caminho internava-se novamente na mata bruta. Aí a rama superior, densamente fechada, afogava, nulificando ao ruído da chuva. Apenas um ou outro grosso pingo, escapulindo-se por uma ligeira aberta rasgada no folhedo pelo vento, tombava. Na camada espessa de folhas podres que a tapejavam, abafando os passos, o carreiro calmoso. E indiferente e esquecido do mundo, seguia eu cabisbaixo, numa grande paz e conforto da alma, sob o pala de viagem, ruminando saudades. Nas beiradas de mato dos barrancos, onde o carreiro se cavava fundo pelo trânsito continuado, marmeladas de cachorro ofereciam os seus negros e brilhantes frutos maduros. Ingazeiros encapotavam-se no alto. Saputás polposos à beira dos córregos pendiam, num tom berrante de cores escarlatemente retintas, de frutas sazonadas. E perfumes intensos de baunilha e flores silvestres evolavam-se da mata densa ao misterioso e secreto entreabrir das corolas medrosas. Um grande ramo pendia às vezes, tomando passo, emperolado de orvalhada, e o alazão, acaçapando-se, metia a cabeça, atravessando-o a escorrer. E a floresta prosseguia, interminável e profunda, no silêncio eterno da sua solidão. E, no silêncio eterno da minha solidão, prosseguia sob o pala, ruminando saudades. Ah, viagens e passeios antigos, sob a chuva ou a carnícola, nos pagos da minha terra, quão longe e distante sois. Esse foi Tropas e Boiadas, de Hugo de Carvalho Ramos. O que são, então, Tropas e Boiadas? É um livro de contos, né? Um livro de contos do Hugo de Carvalho Ramos. É um dos livros mais... É o livro emblemático, né? Que ficou relacionado ao nome dele. E a gente selecionou 3 contos desse livro. A obra mais importante dele, né? Sim, tem uma outra publicação também, né? Ele morreu muito cedo. Ele morreu aos 25, 26 anos, quase 26 anos, né? Ele estava prestes a completar. Mas essa obra foi a que mais marcou, né? Dos 2 livros que ele publicou, além de vários escritos em jornais, mesmo como a maioria dos escritores. Sim. Então, a gente fez uma seleção que inclui O Ninho de Periquitos, que é um texto de 1915. Vamos indo então, falando sobre cada um desde o começo. Você quer citar os 3, então, só pra... Sim, só pra introduzir. O Saci é um texto ainda de 1910, então é bem anterior à publicação do livro, que é de 17. E Dias de Chuva, o último, é também o último conto do livro em si. Ah, legal. Então, o que eu gostei muito... Dá pra ter uma ideia geral do livro, assim. E eu busquei, assim, esse equilíbrio, porque você vai perceber, então, a gente vai passar pelas características de cada um dos contos, você vai perceber que tem coisas bem diferentes em cada um deles.
Eu Então, senti isso como leitora. um vocabulário muito diferente, bem do sertão, né? Ele usou, e assim como o Simões Lopes Neto, né? Gaúcho. O escritor gaúcho que a gente já fez aqui no Leitura de Ouvido, a obra dele, O Negrinho do Pastoreio. Vamos trazer mais também, porque é muito bacana. E tem essa linguagem que é, né? Parece que você tem que tá com alguém da terra lá pra conseguir te traduzindo algumas coisas. Me lembrou bastante também o texto do próprio Monteiro Lobato, né? Que tem bastante termos, assim, do caboclo em si, né? Sim. Mas aqui ele trata muito do caipira, né? Então a gente tá nesse universo, né? Muito legal. Principalmente no primeiro conto, que é Ninho de Periquitos. Então parecia que ia ser bonito, né? Que ia acontecer algo legal. Um nome todo poético, né? Ninho de Periquitos não te entrega nada, né? No título, né? Um nome de algo belo, né? E tal. E daí tem até detalhes que depois ouvindo eu percebi, assim, que na primeira vez eu não havia percebido. Que ali no comecinho ele dá bastante ênfase pra afiar o tal do jacaré dele, que eu não sei que tipo de arma que é, deve ser tipo uma machadinha, né? Muito talvez. Bem notado. Mas ele afia, né? Um facão. Então ele afia bem e dá ênfase pra isso, né? Que ele afiou várias vezes, enfim. E porque depois, né, ele vai precisar cortar a cabeça da cobra e a própria mão, né? Nossa, e é bem surpreendente esse final. Tanto é que eu li 2, 3 vezes e falei, nossa, né, fiquei daí divagando com você. Ele cortou a árvore, então? Não, pôs a mão ali e cortou. Tava lenta a interpretação. Então, cortou a própria mão, então é o cabra macho do sertão. Sim, nem chorou, só deu um grito ali e bola pra frente, voltou pra casa. E a gente sabe que a gente que principalmente escuta bastante história do interior e tal, e é muito normal, assim, a pessoa Picada perdeu o dedo cobra, lá, né? ou perdeu a mão. Geralmente em serviços, assim, né? Ou eles cortavam árvore, até hoje, né? Algumas pessoas fazem assim, cortam a árvore na mão, né? Pra fazer as tábuas e tudo mais, e a árvore caiu em cima da pessoa. Então, histórias trágicas, né? Essas histórias são muito comuns, assim, e eu me identifiquei muito, parecia que eu tava ouvindo um parente, sei lá, contar a história, né? Do fulano que foi mordido pela cobra. E ali ele foi mordido por uma urutu, né? Uma urutu, uma cobra muito fatal, né? Ela é, se você não leva pra hospital, assim, na hora ela é realmente uma das mais perigosas, assim, que existem no Brasil, né? Antes de mais nada, ele teve essa decisão muito rápida, né? Em poucos segundos, antes que o veneno se espalhasse, ele tomou essa atitude de mutilar-se, né? Pra se salvar. Salvou a própria vida. Eu fiz umas anotações de progressão poética, assim, desse conto, que eu gostaria de comentar. Primeiro que esse personagem que tem esse ato heróico pra se salvar, né? Cabra macho. Pra salvar-se, ele se chama Domingos e o conto se passa num domingo, né? Então a gente tem essas duas coisas. E o filho tava fazendo 10 anos também, né? Eu peguei o filho tava fazendo 10 anos, que é o Janjan, né? Que a gente escuta ali. E a linguagem que o Hugo de Carvalho Ramos utiliza, eu achei muito bonito, porque eu anotei até todas as vezes que ele retoma. Ele apresenta o Domingos, e daí ele vai retomando, e veja como vai crescendo a forma como ele retoma para se relacionar ao Domingos. Ele chama de caipira, depois chama de lavrador, depois chama de matuto, e depois finaliza chamando que ele é um deus selvagem e triunfante, quando ele tem o ato heróico de cortar a própria mão. Foi evoluindo a própria jornada do Eu achei personagem. uma progressão literária, poética muito bonita, assim, a forma como ele foi retomando a falar foi uma jornada de herói, né? Sim, que ele descreveu ali. E é impressionantíssimo, porque apesar de ser muito curto, você... 5 minutos, eu acho que esse conto, né? Esse primeiro conto. Você encontra essa obra inteira, né? Esse livro de contos em domínio público, que a gente também buscou de lá. Ele faz 100 anos de morte esse ano, né? Ele 2021. Fez em maio desse ano. Então a gente tá trazendo aqui uma homenagem ao centenário também do Hugo de Carvalho Ramos. E a gente percebe que em uma página só de PDF você visualiza esse conto, que aqui no nosso audiodrama ele ocupa em torno de 5 minutos. E ele fez todas essas retomadas de língua portuguesa para relacionar a esse protagonista.
Então, bem diversificada a linguagem, e eu quero falar dessa beleza dessa linguagem descritiva dele, né? Sim. Realmente é algo que nos toca. Então, passando dessa parte, dessa Quer que árvore Maria Preta, que é o nome da árvore, onde tá o casal de periquitos. Frutífera, né? Aí depois a gente ficou pensando aqui, você e eu, né? A cobra também já tinha comido os periquitos, né? Se fosse o meu avô, ele ia ter feito diferente com essa cobra. O que ele teria feito? Eu já contei essa história. Todo mundo que me conhece já tá enjoado de ouvir. Mas É uma lenda da família Piasecki. Talvez pra você seja inédito aí, você que tá ouvindo. Que o meu avô foi picado, né? Por uma cobra ali na perna. A cobra atacou ele lá em cima da montanha depois de um pé de bananeira, né? Ah, não era cinnamon? Agora não sei. Vamos falar que era bananeira. Tá bom, e daí ele voltou, né, pra casa desesperado e tal. Pra fazer ver algo. o que fazer, né? E daí a tia dele falou pra ele amarrar uma corda, né? Um pano, assim, bem apertado pra cima de onde a cobra mordeu, né? Daí ele subiu a montanha de novo e um pouco pra cima da árvore de bananeira ele amarrou o pano bem apertado, né? Eu dei risada como se eu visse pela primeira vez. Mas era pra ele amarrar na perna, ali pra cima da cobra mordeu, né? Próximo, muito bem enfim, colocado. Vamos bem colocado. Bola pra frente. Aí, vamos falar sobre o próximo. O próximo é o Saci. Como a gente tá em agosto, né, que é o mês do folclore brasileiro, eu achei muito legal, por isso também quis selecionar esse conto pra gente já receber o mês falando um pouquinho de folclore, né? E aqui a gente tem aquela característica da malandragem do moleque. E é muito legal ver o Saci de uma forma não infantil, né? Porque a gente conhece muito o Saci lá, faz trancinha nas crinas do cavalo, mas é muito legal ver aqui ele numa versão um pouco mais para adulto, né? Tipo, como um ser mítico, né, da floresta. E tem um certo erotismo de pano de fundo desse conto, que eu vou explicar. Então, o pai Zé, que é quem se encontra com o Saci no meio da floresta, você vai perceber que ele tem 65 anos e meio, mas ele é casado com Saquitéria, que é a mulher dele, mas ele tá de olho na Saquirina, né? Que é a outra... que é a mulher que ele tá de olho lá, a outra negra. Então ele pede uma mandinga pro Saci pra ele conseguir fazer com que a Saquirina se engrace com ele, né? Sim. Mas... Nem sabia que o Saci fazia isso. Ele deu lá a mezinha, o pozinho dele lá, né, pra conseguir fazer esse pó mágico, mas... Ela tava esperando atrás do arbusto ali, olhando, né, o que ele tava tramando. E ele usa bastante, também, como é que ele deu a característica dela pra Saquirina? Uma negra... Uma astuta, uma não, coisa assim. Avantajada, era algo assim. Tá. Como é que é? Mas deu pra entender que era uma negra grande, forte. assim, né? Forte. Então ele deu esse adjetivo ali pra, né, mostrar a característica dela. Bem, assim, eu gostei de ver a coragem da mulher preta que emerge, assim, nesse conto. E essa homenagem pro Saci, né? Que a gente tem... Uma outra questão aqui, que a gente tá no oeste de Goiás, e quando a gente fala de filme com esses tons de sertão, assim, em qualquer universo, é sempre no oeste, né? No Brasil também é no oeste, é western, né? Que a gente oeste, o bicho pega fogo, né? No oeste. E o oeste da época do Hugo de Carvalho Ramos era escrito com Y no lugar do I e Z no lugar do S, é Goiás. Né? Entendeu? Por isso que eu falei na abertura, o Goiás com Z. Sim. E daí, então, finalizando ali, não deu certo, né? O casal acabou brigando, deu tudo errado. E o pó foi todo pro chão. E daí a gente vai pra última ali da chuva, né? Bem contemplativo. Bem contemplativo. Interpretei como uma prosa poética esse último do livro. A gente tem um cavalgante, né? Um cavalgante. Qual que é o termo? Cavaleiro. Um cavaleiro. Tô em tilt de memória hoje. O que o cavalgante fez? E eu gostei da parte que a gente percebe já de cara, né? Nos primeiros versos, né? Nas primeiras linhas, já que é uma prosa, né? Mas é poética, por isso que eu falo verso também. Que ele introduz um termo francês. Ele fala do rêverie, né? O rêverie em francês é devaneio.
né? Então, e a gente tem nesse conto todo uma espécie de devaneio, né? Uma ação contemplativa, então, desse cavaleiro que tá cavalgando nesse dia de chuva e passando por várias plagas, né? Observando os sitiantes e tudo mais. Observando também a natureza, né, em volta dele, o que cada ser vivo ali faz, né? Desde das gotas caindo nas folhas até o que os animais fazem, né? Nesse período que tá chovendo. Então é muito observativo, assim, tudo. Eu achei que esses 3 contos, eles trazem um bom retrato do que é Tropas e Boiadas e pro nosso leitor de ouvido fica sabendo, né, sobre essa produção literária do Hugo de Carvalho Ramos. Vamos entrar na biografia dele, então, pra gente apresentar ainda mais sobre esse autor. Vamos lá, então. Quem foi, onde vive, o que comia? Foi ele que abriu essa visão brasileira pra Goiás, que até então era mais desconhecido, ou as produções que a gente tinha ali eram marcados por sentimentalismo, né? E a produção dele foi uma obra essencial no âmbito da literatura brasileira para apresentar Goiás, né? Sobre Goiás, para apresentar Goiás, porque é nascido dessa experiência dele do sertão. Ele nasceu no que então era a capital, né, de Goiás na época, nasceu em 1895. E ele descreve as experiências dele como um próprio sertanista, né? Nascido e criado ali. Depois ele foi para o Rio de Janeiro para estudar, mas ele descreve essas riquezas culturais, essas riquezas telúricas que existem no estado onde ele nasceu, né? E a gente tem... além dessa aberta da visão, essa alma sertaneja muito presente, né? Essa riqueza dos campos, dos cerrados, que você bem citou aqui, as chapadas, as serras, tudo isso que tá nessa parte central do Brasil. Sim. Faz emergir em diversos textos desse conto esse espírito tropeiro, né? O boiadeiro que cruza o sertão, levantando poeira, levantando sentimento. Ele era filho de um juiz, né? O pai dele era juiz e poeta também. Então, ele tinha esse pé, assim, na civilização, né? Que eu acho que também é bem importante pro escritor se desenvolver, né? Ele teve educação depois, né? Foi estudar. Mas acho que também foi bem importante. E eu li que o Tropas e Boiadas foi um resultado das andanças dele com o pai, ali por Goiás, pelo sertão de Goiás. Então ele ia junto, né? Porque o pai dele, como juiz, atendia toda a comarca ali do sertão e tudo mais, fazia tudo isso. E os dois iam de cavalo. Olha que legal, sertão, né? E daí, com esses relatos das pessoas, das casas, das pensões que eles paravam, né? E ficavam assim como 2 andarilhos, né? Imagina eles 2 cavalgando ali pelo sertão, indo de pensão em pensão, atendendo as pessoas. Foi daí que surgiu muitos contos do Tropas e Boiadas, né? Que bonito. Eu achei muito, muito legal, assim, pra saber de onde que veio, né? Essa essência, assim, porque é um cara... que, né, estudou e tudo mais, que estava também na cidade grande, como que ele fica sabendo, né, como que ele teve tão perto, assim, para conseguir escrever, né, sobre o sertão, e essa foi uma das formas, né. Bem legal, e por você contar isso justifica o fato dele ter sido um dos precursores do modernismo temático também, porque ele trouxe esse tema, né, do sertão à luz, né, da literatura brasileira. Então, o modernismo estético e temático voltado ao sertão. E a gente tem essa inspiração, então, essa espécie de canto da terra, né, muito presente em todos os contos. Nesse livro, um dos contos é bem longo, os outros todos, são 15 ao todo, são bem curtinhos, assim, de modo geral, sabe? O Saci e o Ninho de Periquitos têm uma página cada qual, e depois a gente tem alguns, assim, com 2, 3 páginas, mas é um livro bem gostosinho de ler, assim, Sim. E é bem imersivo nesse sentido de mergulhar na natureza, conhecer mais o nosso Brasil. De repente você é leitor de ouvido, tá fora do Brasil, pode matar um pouco a saudade, né, vendo essas contemplações que os contos dele traz. E eu acho que é muito parecido, né, com que todo mundo vive em interior em qualquer lugar do mundo, assim. Justo. O que muda é, tipo, palavreados, vocabulário, né, muda e alguns costumes, mas, assim, a vivência que eu vejo do interior é muito parecida em qualquer lugar que você for, né? E é lindo porque ele descreve bem isso, os costumes corriqueiros, né? Que nem ali o cara afiou o facão, foi, né? Tá preparando pra colher, andou lá recolher uns milho, andou pra
E de repente se depara com um animal selvagem, né? No meio do mato e acontece tudo isso. Então, é muito comum e corrente. Só que aqui tá descrito de uma forma muito bonita. Sim, né? Realmente. Tem esse brilho descritivo, né? Vamos dizer Continuando assim. a biografia dele. Então, como ele nasceu ali em Vila Boa, iniciou os estudos ali no Liceu de Goiás, né, que era a capital na época. Em 1916, ele já estava no Rio de Janeiro, um pouco antes disso, né, ele se matriculou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Esse curso, que é o de Direito... do pai ali, né? É isso, também para se formar em Direito. Aí, um ano depois, em 17, saiu Tropas e Boiadas. Em 1920, ele estava quase terminando esses estudos jurídicos, só que ele entrou numa crise de depressão gigante. E a Tropas e Boiadas dele foi reconhecido também, né? Como uma grande obra na época, mas mesmo assim, né? Ele entrou nessa depressão aí. E daí ele fez uma viagem para Minas Gerais e para São Paulo. A gente imaginaria, ele vai melhorar, né? Tipo, novos ares e tal. Quando ele volta pro Rio... Ele comete suicídio. Ele se suicidou e foi com 25 anos, né? Muito novo mesmo. Em 31 de março de 1921, ele se suicida. Então muitos dos seus escritos foram até feitos na adolescência, né? Quando era muito jovem mesmo, né? Mas além desses contos que a gente tá enaltecendo aqui, ele também deixou algumas poesias que são classificadas dentro do simbolismo brasileiro. E a gente tem de novo a correlação com o próprio, né? Falando de outro autor que a gente já trouxe, o Euclides da Cunha, né? Que também se caracteriza ali dentro do simbolismo e traz o sertão também, só que lá do Nordeste, né? Inclusive eu ia até falar antes, quando a gente tava falando dos contos, que me lembrou, sabe? O jeito que o Euclides da Cunha também abordava esse sertão. A gente fez aquele do Judas As Ver, né? Que foi muito sertanejo também, né? Sim, eu quero voltar a trazer outros textos do Euclides da Cunha aqui. Mas agora a gente trouxe aqui preparou uma novidade inédita. Então, Dia dos Pais, no Dia das Mães a gente fez um conto, né? Foi um conto da Júlia Lopes de Almeida, né? Em homenagem às mães. Foi muito legal, se você quiser. Volta ali no episódio lá, Júlia Lopes de Almeida. A Caolha é muito bacana sobre as mães. E aqui a gente vai trazer um poema sobre os pais, escrito pela Flor Bela Espanca. A gente já fez contos, né, e poemas da Flor Bela Espanca aqui. É muito bacana o texto dela, muito Vai legal. Voltar também pro podcast daqui a um tempo. E a gente vai fazer a gravação agora desse poema. Em vez de a gente lançar em separado, né, o poema do Dia dos Pais, a gente vai fazer aqui ao vivo com você e vai colocando todas as trilhas sonoras e efeitos enquanto a gente vai. Muito bem, você só pode ajustar ali para tirar a trilha, o back da trilha do leitura para eu entrar mais no conto. Isso, perfeito, muito obrigada. Então vamos lá. Preparação. Porque é 1, 3, 2, 1. Então vamos lá. 3, 2, 1. Ter um pai, de Flor Bela Espanca. Ter um pai é ter na vida uma luz por entre os escolhos. É ter 2 olhos no mundo que veem pelos nossos olhos. Ter um pai, um coração que apenas amor encerra, é ver Deus no mundo vil, é ter os céus cá na terra. Ter um pai, nunca se perde aquela santa afeição, sempre a mesma, quer o filho seja um santo ou um ladrão. Talvez maior, sendo infame o filho que é desprezado pelo mundo, pois um pai perdoa ao mais desgraçado. Ter um pai, um santo orgulho pró coração que lhe quer um orgulho que não cabe num coração de mulher. Embora ele seja imenso, vogando pelo ideal, o coração que me deste, ó Pai bondoso, é leal. Ter um pai, doce poema de um sonho bendito e santo nessas letras pequeninas, astros de um céu todo encanto. Ter um pai, os órfãozinhos não conhecem este amor. Pro me fazer conhecer, bendito seja o Senhor. Viu lá? Tem lágrimas nos olhos.
Então, pra você ver como você grava ao vivo aí, né? A gente grava ao vivo e é muito assim, né? A maioria dos episódios a Dayana não erra muito, não. Quando ela erra, acho que é ali 2 vezes num texto grande, então Que vontade. Então, você presenciou aqui ao vivo, né? Essa habilidade dela. Mas vamos falar aí sobre o poema, então, dos pais. Muito legal, né? Eu achei intenso. Falando muito do pai, né? Que aguenta qualquer até o filho ruim, né? Aquele tem desnaturado, aquele que desobedece. Esse piá aí de chato. Mas, gente, assim, ele ainda tá com lágrimas nos olhos. Eu quero dizer que você é um super pai. Quero te dizer, assim, que eu admiro muito você como homem e como pai também, demais. Muito obrigado, sou pai. E dizendo pai de 2 isso... crianças aí, tem os desafios, né? Nem sempre é fácil, mas também é uma experiência única, né? Dizendo isso, eu quero homenagear a todos os pais, leitores de ouvido, os nossos apoiadores que são pais, os que são pais de pet também, Sim. Porque sempre eu acho que o mundo precisa de amor, né? O mundo precisa desse lado masculino que é tão protetor e é tão forte, né? Mostra pra gente bases sólidas, né? Eu acho que a paternidade, ela mostra esse lado. Eu quero evocar aqui a Virginia Woolf também, que ela dizia que seria 1000 vezes uma pena se as mulheres escrevessem como os homens, ou se parecessem com eles, ou fossem iguais a eles, porque 2 sexos já é pouco para a imensidão do mundo, então imagina apenas um. Então ela trazia essa coisa do feminismo, mas honrava os homens ao mesmo tempo, sabe? Sim. Essa presença masculina que é tão importante na vida, na formação das pessoas. Sim, então, se você manda um abraço pro seu pai, vai lá, dá um abraço nele. Se você tá distante, ligue pra ele. Se você tá brigado com seu pai, faça as pazes, porque no final todo mundo morre, você não vai levar nada. Então não tem por que ficar de mágoa, né? Por bobeiras, por opiniões diferentes, todo mundo tem sua opinião diferente, a gente aprende a conviver junto, né? E a gente tem na literatura vários exemplos, né, de como que essa relação com o pai fez toda uma diferença na vida, né? Aquele que perdeu o pai cedo e teve que parar de estudar para assumir muitas coisas. A gente já trouxe vários exemplos de biografias, né, de autores assim. Aquele que teve todo o apoio do pai, isso foi fundamental para ele seguir adiante, né, e ser o que foi. Então, lindo demais. Muito legal. Parabéns aos papais. Parabéns. E nós temos nossa espécie de pais aqui, mães do Leitura de Ouvido, verdade. Né? Os nossos apoiadores do Leitura. Deixa eu deixar aqui para nós dois ler. Que, se você quiser apoiar o nosso podcast aqui, você pode fazer entrando em apoia.se/leitura de ouvido. Então lá a gente tem um financiamento coletivo. Se você nunca ouviu falar, vai lá, dá uma checada e vê o que a gente tá aprontando por lá. Você pode nos apoiar, porque o nosso podcast é feito aqui com o coração, né? E é muito importante o apoio das pessoas pra gente continuar fazendo e continuar evoluindo, né? Continuar melhorando o nosso podcast. E aqui no final, para todos os nossos apoiadores, a gente lista o nome deles, né? Como produtores executivos aqui do Leitura de Ouvido, que são eles: Denis Roberto da Silva Petuco, Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Letícia Lemos Gritti, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado, então, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado você por continuar com a gente até aqui, ouvir todas essas confabulações sobre o autor de hoje, né, o Hugo de Carvalho Ramos, e por escutar, né, a poesia para os pais, né, uma homenagem para os pais. Espero que tenha tocado aí o seu coração, né? E a gente te vê na próxima semana. Semana? Eu ia falar leitura, então na próxima leitura.